Olá a todos, é um prazer estar convosco em mais um programa Palavras Cruzadas. Esta noite, nós gravamos à noite, esta noite temos aqui connosco o nosso querido irmão Beneco Joaquim. Olá, irmão Beneco, tudo bem? É um prazer, pastor João, é um prazer estar sempre a cruzar com o pastor aqui nas palavras sobre a eleição da Escola Sabatina. É um prazer estar em mais um programa e desta vez, graças a Deus também e sempre, vamos cruzar aqui as palavras em torno das lições da Bíblia, especificamente a lição número 5, a quinta do terceiro trimestre de 2021, por sinal, o penúltimo trimestre do ano, ou o antepenúltimo, se podemos dizer, trimestre do ano, e vamos falar sobre Vinde a mim. E para lembrar os amigos que nos assistem, também, pastor, estamos no tema central das lições da Escola Sabatina do terceiro trimestre, Descanso em Cristo. Então, vamos aqui cruzar a palavra, saber o que Cristo nos pede, onde Ele nos chama, vinde a mim. Agora, vamos saber se Ele está a chamar a todos, se está a chamar a alguns, então vamos saber, pastor. É isso, meu querido, e realmente esse é o tema desta lição, vinde a mim. É um tema cujo verso áureo, o versículo para memorização, se encontra em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, e que nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Noutras versões diria cansados e oprimidos, não é? E eu creio que, se calhar, todos nós sentimos-nos cansados, pelo menos em algum ponto da nossa vida. Creio que vários momentos, várias vezes ao dia, se calhar até, nós nos sentimos cansados. Oprimidos, contudo, é algo ligeiramente diferente, eu creio. E eu creio que alguns de nós, se calhar, não tiveram, graças a Deus, talvez, a oportunidade de passar por um desses momentos. Mas nós sabemos o contexto, e já vamos falar disso um bocadinho também na lição de domingo, o contexto deste texto, e falamos, no fundo, que Jesus, aquilo que está a tentar dizer aqui é que quer nós nos sintamos subcarregados pelos fardos da nossa vida, cansados das lutas dessa vida, ou realmente estejamos numa situação em que em que nos sentimos oprimidos, discriminados, colocados de lado. Ele tem realmente o descanso para nos dar, é algo que é completamente fora daquilo que nós poderemos encontrar em qualquer outro sítio. E essa é uma grande mensagem, é no fundo este vinde a mim e procurai descanso em mim, eu vos darei descanso, eu creio, irmão Beneco, a mensagem central das boas novas do Evangelho, não é? Portanto, o Evangelho de Cristo assenta precisamente nestes pilares. Exatamente, pastor, porque esse convite está subdividido em 5 subconvites. Então, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. O pastor disse muito bem. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, e para isso tem que tomar sobre vocês mesmos o meu jugo. Por quê? Porque devem aprender de mim. Vinde a mim, por quê? Porque eu que vos chamo sou manso e humilde de coração, e em mim encontrarei descanso para vocês, para vossas almas. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, pastor João, de uma maneira geral, eu entendo que o convite respeita o livre-arbítrio das pessoas, porque é assim, todos os que estáis, mas se formos a ver, depois que entrou o pecado na humanidade, e à medida que o tempo vai avançando, quem é que não passa por cansaço, por opressão, por discriminação, por situações desencorajadoras, por desafios que pensa que não vai conseguir? Eu penso que ricos, pobres, altos, baixos, médios, etc., todos passam por situações desafiadoras. E entendo que esse convite é para todos. Embora, repita, pastor, Jesus terá respeitado o livre-arbítrio. Se calhar há quem não esteja cansado, mas eu entendo que todos estão cansados. Exatamente. E vamos começar aqui a nossa discussão acerca destes 5 subconvites que o irmão Beneco estava a falar, falando aqui sobre eu vos darei descanso. A lição de domingo fala-nos sobre
estes ais às cidades que não se arrependem, não é? O contexto, no fundo, deste convite que Jesus faz. Eu gostava de perguntar ao irmão Bené o que é que achou especificamente sobre a lição de domingo. O que é que lhe veio à mente ao estudar a lição? Pois, a lição de domingo começa com o subtítulo: Eu vos darei descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu, Cristo, eu, o Verbo que se fez carne, eu que nasci entre vós, eu que sou de Abraão, eu que nasci de Abraão, eu vim para vos dar descanso. Eu vos aliviarei. Ou seja, pastor, o que eu entendo é que muitos de nós, e principalmente cristãos, gosta de Jesus como Salvador, gosta de Jesus como aquele que alimenta, aquele que nos socorre nos momentos de opressão. Mas viver o chamado dele na pele, no coração, isso está distante de muita gente. Porque nós queremos Cristo apenas pelo convite, ou seja, pelas obras que ele fez e faz na nossa vida. Mas agora, depois vamos ver um pouco mais à frente, viver o jugo, o fardo dele, isso quase todos, eu vou arriscar, a maioria ou quase todos, ninguém quer. Mas entendo, pastor, que aqui na lição do domingo, Deus, que é omnisciente, omnipresente e omnipotente, que conhece o fim desde o princípio, que não tem passado, não tem futuro, Deus ele sabe que depois do pecado entrar no nosso planeta por via de Adão e Eva, as pessoas andam cansadas. E, pastor, vou mais. Nos últimos 15 ou 20 anos, as pessoas trabalham 7 vezes mais do que no passado. Hoje, casais saem cedo, voltam tarde, e quando chegam a casa, tem uma lista enorme de coisas para fazer, e logo de manhã tem que sair. As pessoas estão exaustas, para além dos condicionalismos externos que impedem uma vida normal, uma vida que Deus não planificou para os seus filhos. Então, entendo, senhor, pastor, nós estamos cansados e devemos ir ao Senhor, porque só Ele é que nos alivia. Agora, o pastor vai querer que vai esclarecer que alívio é que Deus em Jesus nos quer dar. Eu queria, antes de esclarecer, até porque na lição seguinte falamos um bocadinho sobre o fardo leve, não é? Mas eu queria focar-me um bocadinho aqui nesta questão dos oprimidos. Os irmãos já sabem também que é um tema que me é querido, toda esta questão da discriminação, da opressão, etc. E na lição de segunda-feira há aqui um momento que a lição diz o seguinte, porque este convite que Jesus nos faz surge no contexto daquilo que é chamado a secção dos ais às grandes cidades, não é? Em que Jesus está a dizer, ai esta cidade, ai aquela, por causa das suas más obras, no fundo. E a lição diz, de facto, Jesus dirige ao povo algumas palavras poderosamente condenatórias, comparando-os desfavoravelmente com Sodoma. E eu gostava de esclarecer que nós às vezes assumimos que Sodoma e Gomorra eram sítios onde havia uma grande devassidão moral, sobretudo no que toca a pecados sexuais, do foro sexual, não é? Normalmente é isso que nós associamos. Mas a verdade é que no tempo de Jesus as pessoas viam isso de forma diferente. E quando nós vamos, por exemplo, a Judas, ao versículo 7, Judas é um livro tão pequenino, nem tem capítulos, só tem versículos. Exato. Judas, ao versículo 7, nós lemos, por exemplo, na Nova Versão Internacional, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Mas, exato, na realidade, aquilo que diz no original, e os irmãos que tenham algumas boas Bíblias poderão ver assim no rodapé, é que o texto original grego diz que se entregaram à imoralidade e foram após outra carne, ou foram atrás de outra carne, ok? E aquilo que nós acreditamos que isto significa, ou melhor, que os académicos acreditam que isto significa, é que as pessoas de Sodoma e Gomorra eram pessoas tão abusivas,
que estavam tão habituadas a oprimir, sobretudo os estrangeiros, as pessoas que vinham à sua cidade, e nós, claramente, no relato bíblico de Gênesis, vemos isso a acontecer, não é? Eles estavam tão habituados a fazer todo este tipo de opressão perante o outro, que nem sequer se coibiram, quando viram os anjos, nem sequer dos anjos eles se coibiram de tentar abusar. E no fundo, é isto que nós acreditamos que Judas queria dizer com esta: foram atrás de outra carne, ou seja, de alguém que não era humano, de um outro estilo de ser. Eles estavam falta-me agora a palavra, tão confiantes, essa é a palavra que eu estou a dizer, estavam tão confiantes e tão confortáveis com o abuso, com a opressão, que até os anjos, até os seres angelicais, seres divinos, eles sentiam que não estavam fora do seu alcance, e por causa disso é que eu acredito que a cidade foi destruída, porque realmente era uma cidade, ou duas cidades no fundo, em que o abuso, a opressão, a discriminação eram levadas a um extremo completamente fora de qualquer escala que nós possamos compreender. E é por isso que, nesse contexto, as palavras de Jesus ganham ainda mais significado. Mesmo perante os maiores abusos que nós possamos sofrer, mesmo perante a maior discriminação, a maior opressão, o descanso que Jesus nos dá é real. Jesus é aquele que pode ajudar-nos a descansar, que pode ajudar-nos a libertar-nos desse problema. Não só pelas ações do povo de Deus, creio eu, mas simplesmente porque é em Jesus que nós encontramos um pouco de paz de espírito, que encontramos compreensão, que encontramos amizade, não é? No fundo. E isso é um alívio que eu acredito que nós não conseguimos encontrar em mais sítio nenhum. E por isso é que eu gostava de focar aqui nesta questão dos oprimidos, não é? Porque realmente eu creio que no fundo é isso que está a acontecer aqui neste texto. Jesus está a comparar o seu descanso perante o descanso daqueles que se foram oprimidos até ao extremo máximo. Exatamente, pastor. Porque, pastor, ele mesmo, a palavra de Deus em Salmo diz que, porque é assim, pastor, eu entendo que às vezes nós temos a tendência de chamar a nós uma vida que Deus não prometeu. Ou seja, se não houvesse pecado, tudo isso não iria acontecer. Mas ele diz, ainda em Salmos, ainda que andes pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ou seja, Davi estava dizendo, não temerei. Por quê? Porque eu tenho Deus. Ou seja, como é que você entende que eu estou a sofrer, eu estou desempregado, eu estou a ser xingado, estou a ser discriminado, mas mesmo assim eu tenho que ter paz, quer dizer, eu tenho que contar descanso. Como é que você entende? Isso é algo que traz... Porque assim, pastor, as coisas, e o pastor sabe muito bem isso, as coisas espirituais não tem um discernimento lógico, ou seja, nós não podemos discernir pela lógica ou pela ciência, enfim, espiritualmente, porque se Cristo realmente viver em nós a semelhança do que, vamos ver um pouco mais à frente, a semelhança do que aconteceu com Moisés ao conduzir mais de 2 milhões de pessoas, ele realmente encontrou descanso. É isso. Como é que entendemos? É espiritual. Porque do ponto de vista humano, não conseguimos entender isso, pastor. E isso já abre porta para a lição de segunda-feira. Tomai sobre vós mesmo o meu jugo. Sim, sem dúvida nenhuma. E é algo que, como o irmão Bruneco dizia muito bem, não faz muito sentido. Nós reparem que, mesmo hoje em dia, se nós pensarmos em alguém colocar-nos um jugo, não é? Um jugo, nós sabemos o que é um jugo, não é? E já falamos também, creio que outras vezes, acerca do jugo desigual, não é? Um jugo é aquela coisa que é colocada sobre os bois para eles carregarem uma carroça. Exatamente. No fundo, é um sinal, para além de ser um sinal relacionado com a agricultura, digamos assim, não é? É um sinal que está ligado à opressão, porque também era um instrumento que era usado também na opressão, quando eram levados cativos, etc, etc, etc. E por isso, é engraçado aquilo que Jesus faz aqui. Jesus pega neste símbolo de opressão, neste símbolo de peso, não é? Uma ideia, até hoje em dia, nos traz um bocadinho de peso, ter um peso ao pescoço, não é uma ideia que nos dê muito conforto. E ele diz, tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve.
E aqui está, é algo que não faz sentido, é algo que não faz muito sentido à primeira vista. Mas eu creio que no fundo, aquilo que Jesus está a querer dizer com isto é que a verdadeira religião, a religião que está ligada a Cristo realmente, é uma religião que não é pesada, mas é uma religião que é leve. É uma religião não que oprime e discrimina, mas é uma religião que liberta. É uma religião que é vivida de uma forma simples e que nos ajuda a conseguir ver mais alto, em vez de estarmos apenas de cabeça baixa e focados no chão, não é? E esse convite de Jesus para nós tomarmos o jugo dele sobre nós, ainda hoje me deixa um bocadinho desconfortável, porque honestamente leva-me à pergunta: será que a religião que nós estamos a viver hoje em dia é realmente uma religião leve ou é uma religião pesada? A religião que nós... as perspectivas que nós temos acerca de Deus e acerca de Cristo são perspectivas que são leves, que nos libertam, ou são perspectivas que são pesadas, que nos deitam abaixo, que nos trazem sentimentos de culpa, que nos trazem um sentimento de completo desconforto? O que é que acontece? E essa pergunta para mim é bastante desconfortável, irmão Bernardo. Sim, pastor, porque pastor, faz todo sentido, porque nós queremos fazer... Normalmente nós queremos fazer... Não é? Sim, porque normalmente nós queremos... O ser humano tem a tendência de fazer sempre a sua vontade. E quando a sua vontade tem limitações, tem empecilhos, entre aspas, de outrem, e aqui no caso, entendendo mal a Deus, ele vai, porque tem impedimentos de Deus, pronto, vê-se oprimido. Mas, pastor, eu entendo que aqui o jogo também tem uma ligação com a lei, porque se Cristo não viesse, se o Concílio Celestial não deliberasse a nosso favor de que um entre a Trindade viesse para morrer por nós, seríamos nós a lutarmos com a lei até a morte eterna. E por isso Cristo nos libertou disso. O animal, os bois, quando são colocados o jogo, eles já não são livres, eles ficam presos naquele jogo e ficam à mercê do dono, da pessoa que está no comando. Por isso que Jesus está a dizer: se for vocês a se libertar, ou se auto-libertar, vocês não vão conseguir. Tomem de mim o meu jugo. A lei sou eu. Portanto, vocês olham para a lei, estão sujos. Mas a lei, por exemplo, o espelho, não vai vos limpar. Eu, portanto, ao colocarem em mim o vosso jugo, eu vou tornar fáceis os vossos fardos, vou carregar os vossos fardos. Ou seja, usando o jugo de Cristo, pastor João, nós nos tornamos colaboradores dele, ou seja, façamos a vontade dele e somos, ou seja, nós guardamos a lei, passamos a ter prazer em guardar a lei porque somos salvos por Cristo, porque ele já fez e faz isso por nós. Não nós guardamos a lei para sermos salvos, porque se nós guardamos a lei para sermos salvos, vemos tudo isso como um empecilho, pastor. É isso mesmo, meu querido. Eu acredito que no fundo é essa libertação que, do ponto de vista teológico também, nós encontramos precisamente no sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, nenhum de nós realmente, por muito esforço que nós colocássemos, poderíamos ser salvos, não é? Mas eu creio que as implicações também são um bocadinho mais amplas, até mesmo a forma como nós vivemos a igreja, as atividades da igreja, ou antes da pandemia pelo menos vivíamos, não é? Também há aí uma questão, e há a questão, como eu falava já há bocadinho, sobre o sentimento de culpa que nós muitas vezes colocamos às costas das pessoas, precisamente porque queremos que as pessoas obedeçam à lei em vez de simplesmente confiarem nos méritos de Cristo. E realmente tudo isso leva a esta questão do jugo, que é um jugo leve quando comparado com outros jugos que andam por aí. Mas, irmão Boneco, nós vamos fazer aqui uma pausa também, para passar aqui algum momento, para ouvir um momento especial, como é costume no nosso programa Palavras Cruzadas. Desta vez vai ser trazido pela Ana Moura Dias, e o título é precisamente Descansarei. A nossa atenção para ela.
com tuas mãos, com poder, protege-me, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vai sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vai sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, que realmente assim possa acontecer, que nós possamos descansar, porque sabemos que Ele é Deus. E vamos, depois deste descanso do irmão Beneneco, vamos voltar aqui ao trabalho para a lição de terça-feira, cujo título é Sou manso e humilde de coração. O que é que o irmão Beneneco achou sobre esta lição em específico? Pastor, dizer que o tema veio ao calhar, o tema musical veio ao calhar, descanso é mesmo em Cristo. Sobre manso e humilde de coração, Cristo é manso e humilde de coração. E, pastor, sobre os santos, ou aqueles que estarão à direita e estarão por 1000 anos de férias, eu digo sempre assim, no céu com Cristo, e depois viverão para sempre com Cristo na Nova Jerusalém, uma das qualidades que devem carregar no seu caráter é a humildade e a mansidão. Moisés, que aí na sua juventude teve uns sobressaltos na vida espiritual, podemos assim dizer, depois de se converter, é assim mesmo que eu vou dizer, passou a ser considerado como o homem mais manso sobre a terra.
Mas sabemos que Jesus é aquele que não pecou, fez-se homem para viver entre nós, mas não pecou. Por isso, tanto se Moisés era o mais manso, foi o mais manso entre os homens, então era o tipo, ou era o antitipo do tipo, portanto, era um antitipo de Cristo. Dizer, pastor, que hoje a sociedade rejeita essas qualidades de caráter nas pessoas. Portanto, as pessoas, a vida corrida, a geração, o mundo secularizado pós-moderno, a geração 3G que caminha para 5G, portanto, é barulhenta, é de pessoas não humildes, é de pessoas extravagantes, é de tudo mais, menos mansidão e humildade. Por isso é que tempo vai, tempo vem, muita gente em férias prefere estar em lugares que não tem internet por algum tempo, ou mesmo nos aeroportos, antes de viajar, uma hora antes, ou 2 horas antes, ou 3, prefere ficar em lugares completamente isolados, porque estamos a viver em dias muito agitados. Por quê? Porque as pessoas aprendem pelo mundo afora de que ser humilde e ser manso, isso ou é do tempo de Moisés, ou é dos israelitas, ou é dos judeus, ou é dos ultrapassados. Por isso, hoje, meus amigos, meus irmãos que nos assistem, não vale a pena pensarmos assim. Ser manso e ser humilde evita muitos e muitos problemas na vida pessoal, na vida familiar, na vida da igreja, na vida das sociedades e das empresas. Uhum. E eu concordo com o irmão Beneco, mas só até um certo ponto. E eu já vou explicar o porquê. Porque eu acredito, e ainda, portanto, no penúltimo sermão que eu fiz na igreja, eu também falei um bocadinho sobre fiz ali uma inversão interessante sobre a questão interessante, creio eu, os irmãos poderão julgar, sobre a questão de dar a outra face, não é? Porque eu acredito que ser capaz de entrar em confronto pelas razões certas, ok? Pelas razões certas, não é antónimo de nós sermos humildes ou gentis. E eu dou até um exemplo da cultura popular, digamos assim, de hoje em dia. Nós sabemos que, portanto, hoje em dia há as chamadas guerras culturais ou guerras de cultura entre os liberais e os conservadores, e os irmãos também sabem muitas das minhas posições nesse capítulo. E há um rapaz que eu gosto de ver no YouTube chamado Russell Brand, um rapaz, ele é um senhor, é mais velho do que eu, mas ele tem, portanto, é um tipo bastante de esquerda, é bastante liberal, e ele tem algumas conversas muito interessantes com pessoas do lado oposto, com um senhor chamado Jordan Peterson, com outro senhor chamado Ben Shapiro, que estão no oposto. E quer num caso, quer no outro, eu acho que são exemplos de sermos capazes de ser humildes, ou seja, de termos a noção de que não sabemos tudo, e sermos capazes de ser gentis, independentemente de discordarmos e estarmos em lados opostos das barricadas, não é? E eu creio que nós, como cristãos, às vezes temos que aprender, temos que, sem dúvida nenhuma, aprender a ser mansos e humildes de coração, mas também temos de aprender a não deixar que as outras pessoas nos utilizem como tapete de entrada, não é? Pastor. Calcar por cima, não é? Sim. E por isso nós temos que ser muito, muito sábios na gestão da forma como abordamos isto. E eu creio que ao longo do ministério de Jesus nós encontramos vários momentos, ao contrário daquilo que diz a lição, e eu neste ponto eu discordo da lição, peço desculpa, irmão Beneco, mas ao contrário do que diz a lição, parece-me que há vários momentos em que Jesus entra em claro confronto com as autoridades do seu tempo. Sim. Mas era um confronto que era justificado, porque sem aquele confronto ele não conseguia corrigir os problemas que ele estava ali para tentar corrigir. Sim. Não é? Sim, agora, eu acredito que confronto e gentileza são possíveis. Isso é sim, que eu acredito. Eu também concordo, pastor, porque o facto de Jesus e mesmo Moisés serem considerados mansos e humildes entre toda a humanidade, mas eu aqui também podia pôr Daniel, podia pôr Jeremias, enfim. Não que eles eram ou foram incapazes de responder
os seus adversários, mas preferiram agir com bondade, com simplicidade, mas mesmo assim impondo a razão, ou seja, fazendo, não digo impor, mas fazendo, o pastor está a dizer, portanto, eu não admito que os passarinhos façam ninho na minha cabeça, mas não preciso também apertá-los, não preciso andar atrás deles para matá-los. Então, é mais ou menos nessa perspectiva, pastor. Portanto, ser manso e humilde não significa ser incapaz, mas estar em condições espirituais, eu reforço mais isso, de agir com bondade para com os outros, ou para com os ofensores, pastor. E isto eu creio que de alguma forma tem alguma ligação com a lição de quarta-feira também, que nós tentamos fazer ali uma equivalência entre o jugo suave de Jesus, ou que Jesus fala aqui, e a lei de Deus. E há aqui uma pergunta muito interessante que eu gostava que a lição coloque e que eu gostava de colocar ao irmão Beneco também, que nos diz o seguinte: muitas pessoas ao nosso redor consideram a lei de Deus algo pesada, difícil de cumprir e por vezes irrelevante. Como é que podemos ajudá-las a descobrir a beleza da lei e inspirar amor pelo legislador? O que é que acha, irmão Beneco? Como é que nós fazemos esse trabalho de inspirá-las a descobrir a beleza da lei? Pastor, o David, que deixa tanto Deus permitiu que a vida dele fosse registrada e ficou bem patente em 2 Samuel, também acho que 2 de Reis. Apesar das vicissitudes, das situações desagradáveis por onde ele passou e pelas consequências do pecado, e é o foco da lição número 4, que ele cometeu e as consequências que ele viveu, foi considerado, está registrado em Atos, como o homem com o coração segundo Deus, ou seja, o homem segundo Deus no coração. Por quê? Porque ele depois de se converter, em muitas partes dos Salmos, disse que tinha prazer na lei. Como é que é possível, se nós vemos a lei como limitativa de muitas coisas que nós queremos fazer, David diz que devemos ter prazer na lei. Eu entendo, pastor, que é possível ensinar, e o pastor aqui não tem como não ser professor da lei, pela função que tem e pelo curso que fez. É possível ensinar os outros a amarem a lei pelo seguinte: pastor, é assim, Jesus morreu por nós. Jesus tomou sobre ele o nosso fardo, o nosso pecado. Os discípulos, pastor, só depois de Jesus ter voltado e ficado com eles 40 dias, e ele ter subido e eles ficando no cenáculo durante 10 dias, só aí é que entenderam que eles estavam fora daquilo que era realmente o evangelismo, e entenderam que viver a lei era tão fácil, tão natural, como beber água, como comer, ou seja, alimentar o corpo de maneira saudável. Eu entendo também, pastor, que eu pessoalmente, sempre que tiver dificuldade de não caminhar conforme a lei, é porque não tenho Jesus como meu amigo, apenas isso. Para mim, a resposta a esta pergunta é um bocadinho mais simples. Eu gosto sempre de apontar para a resposta que Jesus dá também. É uma pergunta semelhante que lhe é colocada, não é? Portanto, quando lhe perguntam qual é o mandamento mais importante, ele diz, em primeiro lugar, é este: amar a Deus acima de todas as coisas, e em segundo lugar, amar ao próximo. E eu acredito que nós muitas vezes complicamos aquilo que pode ser muito simples. Nós podemos simplificar aqui, e a beleza da lei está realmente na simplicidade das suas premissas, e as suas premissas apontam-nos para o amor a Deus, nos vários aspectos, várias formas que nós temos de amar a Deus, e o amor ao próximo. E eu creio que para mim é isso que me leva, que me impele a amar não só a lei, mas o legislador também. Depois, como é lógico, nós podemos aqui falar sobre a salvação que encontramos em Jesus também, mas não temos tempo, se calhar, para falar sobre isso. O nosso tempo está a se juntar aqui na nossa conversa,
E eu gostava de tocar aqui brevemente na lição de quinta-feira, cujo título é precisamente "O meu fardo é leve". Já demos aqui alguns toques, não é? Mas eu, irmão Boneco, desculpe lá, eu vou focar-me aqui num aspecto em específico que a lição de quinta-feira acaba por mencionar, que é o facto de Moisés ter passado por um período na liderança do povo de Israel um bocadinho complicado, e na altura pediu o conselho do seu sogro, de Jetro, e Jetro se propôs que ele criasse uma estrutura que conseguisse resolver o problema, conseguisse atender a todos os pedidos que estavam a chegar a Moisés naquele momento. E eu lembro-me claramente de um episódio que eu tive semelhante na minha vida. Antes de eu estudar teologia, eu cheguei a ser diretor da Escola Sabatina, diretor do Departamento de Jovens na Igreja do Porto, que é a minha igreja mãe, digamos assim, e na altura, sobretudo quando eu estava na Escola Sabatina, eu não sabia delegar em ninguém, e portanto andava ali a fazer microgestão de todos os aspectos da Escola Sabatina. E chegaram ali alguns momentos em que eu estava completamente esgotado, porque estava a gerir todos os mais pequenos aspectos relacionados com o meu campo de ação. Exato. E depois, quando eu fui para New Bold, fui convidado para liderar um programa a partir do meu segundo ano em New Bold, e nesse momento, porque eu na altura sentia que não tinha tempo para aplicar o mesmo sistema de gestão que eu tinha tido quando estava como diretor da Escola Sabatina, foi aí que eu aprendi a delegar. E eu vou-vos dizer, o fardo torna-se muito mais leve quando nós aprendemos a delegar. E nós aqui na igreja, eu creio que esta é uma lição que nós temos que aprender. Não só os líderes, mas todos os irmãos. Tudo se torna muito mais leve quando nós conseguimos encontrar apoio na nossa comunidade. E falo disto em termos de trabalho, falo disto em termos de apoio moral, psicológico. Tudo se torna mais leve. Os nossos fardos tornam-se mais leves se realmente nós tivermos os nossos irmãos e as nossas irmãs ao nosso lado a apoiarem-nos, a encorajarem-nos e ajudarem-nos a lutar em direção ao objetivo final, não é? E eu creio que talvez essa seja a lição mais importante que eu tiro aqui desta lição de quinta-feira sobre o fardo de ser leve. Sim, pastor. Eu também, sim, aqui na lição, eu entendo que na lição 5 o foco está aqui porque é a essência de amar a Deus e amar ao próximo, porque Moisés estava a liderar o povo sozinho, eram queixas de manhã até à noite, de mais de 2.000 pessoas, estamos a falar aqui os homens, né, os adultos. Então, Jetro disse que daquela forma ele não ia conseguir. E também passava a ideia de que só ele é que podia resolver, ou seja, às vezes temos a tendência de, se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Mas é assim, se amamos a Deus, amamos o próximo. E temos condições de repartir os fardos, temos condições de restaurar a vida dos outros em Jesus, pela atuação do Espírito Santo, ajudar os outros nas suas dificuldades, nas suas tarefas, compartilhar atividades em casa, na igreja, enfim, no trabalho. E aí o fardo se torna leve, porque o ser humano tem muita dificuldade de se afastar do egoísmo, e isso não ajuda a se desfazer do fardo, e muito menos vai entender o que Cristo está aqui a dizer, que o fardo dele é leve. É isso, pastor. Obrigado, irmão Boneco, e eu creio que chegamos então aqui ao final da nossa discussão, deste nosso Palavras Cruzadas. Eu queria agradecer, irmão Boneco, pela sua contribuição esta noite aqui para este programa. Muito obrigado. Foi um prazer poder conversar consigo. Sim, prazer. Pastor, eu que agradeço muito, e creio que essa deve ser a quinta vez que nós cruzamos aqui em lição da Escola Sabatina. É sempre um prazer. É algo que admiro, tanto é algo que o pastor é uma pessoa diferente, claro que todos nós somos diferentes, e é um prazer para mim, e a minha família também preza um certo carinho pelo pastor. É um prazer, e peço aos ouvintes, como o pastor também tem dito, que isso apenas foi um resumo, e que estudemos a lição número 5, que ela tem muito para nos oferecer para praticarmos no dia a dia.
Exatamente, obrigado, irmão Bruneco, e o irmão Bruneco também está sempre no meu coração, sua família também. E queria apenas terminar uma nota pessoal, dizer que este é o meu último Palavras Cruzadas convosco. Portanto, em setembro entrará um novo pastor que irá ter a oportunidade também de estar em muitas Palavras Cruzadas, eu creio. Mas eu queria agradecer-vos a vocês, os ouvintes de Palavras Cruzadas, ou espectadores, na realidade, de Palavras Cruzadas, pelo vosso apoio a este programa. Continuem a apoiar a Igreja do Barreiro, continuem a apoiar a criação destes conteúdos, e da minha parte foi sempre um prazer poder estar aqui deste lado. Foi um prazer conversar com o irmão Bruneco, com todos os outros irmãos e irmãs que interagi ao longo dos vários programas que gravamos. E queria então terminar este nosso programa nesta nota. Gostava então de encorajar-vos a poderem realmente estudar a lição da Escola Sabatina, esta lição número 5, Vinde a mim, porque há muitas outras coisas que nós não podemos debater aqui, que realmente seja uma bênção para vocês, é o nosso desejo. Obrigado. A Deus, muito obrigado, e que Deus vos possa abençoar.